Esta é a história de seu Junho, onde ele se fortaleceu cultivando e evoluindo seus bichinhos de estimação, dando a eles seu suco especial, tornando-os grossos. Quero dizer grossos, o que no episódio anterior você viu como a gerente da torre estava doente e prestes a morrer em alguns anos, mas depois de comer os suculentos tomates cereja especiais de seu Junho, ela começou a se curar. Enquanto isso, as mães coelhas deram à luz 6 lindos coelhinhos, e quando a lua azul se aproximou, o Lorde Demônio, o chefe do 99º andar, estava pronto para atacar a caverna de Seljun com seu exército. Agora, graças à habilidade mágica do chapéu de palha, Seljun desfrutou de um bônus de colheita significativo. A semana seguinte prometia um aumento de 50 na colheita de tomate cereja. Parado na fazenda de tomate cereja, Seljun observou os resultados milagrosos desse bônus. As plantas de cereja estavam adornadas com o dobro do número usual de flores, e centenas de abelhas ocupadas zumbiam ao redor delas coletando néctar. Seljun não conseguiu deixar de sorrir enquanto olhava para as prósperas plantas de tomate cereja. A visão das abelhas trabalhando era como uma sinfonia da natureza em ação. Agora, sentado perto das plantas de tomate cereja, Seljun começou a pensar. Ele contemplou que amanhã marcaria a 7ª lua azul desde que ele havia chegado na torre. Ele se perguntou se o bebê urso e sua mamãe também estavam se preparando para a lua azul, o que pode ser o motivo de não terem vindo para a caverna hoje. Seu João também percebeu que tinha que ir trabalhar e se preparar rapidamente para a lua azul. No entanto, a atenção de seu João foi desviada pela comoção de novos bebês coelhos. Ele se virou para ver os coelhinhos fofos correndo com Theo com uma expressão preocupada enquanto tentava pegar luz para evitar que se machucassem. Theo conseguiu pegar um dos coelhinhos que estava mordiscando um peixe meio comido. Ele repreendeu o pequeno, explicando que o peixe estava sujo e não era adequado para eles comerem. Os coelhinhos, é claro, não conseguiam entender suas palavras e continuaram sua exploração inocente. Em seguida, os coelhos bebês tentaram se aproximar da fogueira. Outro perigo em potencial. Theo interveio mais uma vez. Ele pegou os coelhinhos e os avisou sobre o fogo. Frustrado, Theo reuniu todos os coelhinhos, segurando um na mão, outro nas costas e mais um na outra mão, repreendendo gentilmente. Theo enfatizou que tudo ao redor deles era muito perigoso para os coelhinhos e que eles precisavam ficar perto do tio Theo. No entanto, os coelhinhos, em sua adorável inocência, permaneceram sem noção. Antes de prosseguirmos, a meta de curtidas de hoje é 7.000 curtidas. Por favor, curta e inscreva-se no canal para mostrar seu apoio. Obrigado. Vamos continuar observando a natureza protetora e cuidadosa de Theo em relação aos coelhinhos. Seu Junho não conseguiu deixar de sorrir calorosamente. Ele nunca imaginou que Theo se tornaria um guardião tão maravilhoso para os pequenos. Enquanto Theo continuava a pegar os coelhinhos aventureiros e colocá-los em sua capa, Seljun se aproximou dele com afeição genuína em sua voz. Seljun perguntou a Theo como ele estava se saindo como tio Theo para os coelhinhos e como o gato vendedor. Theo, um pouco cansado de toda a briga com os coelhinhos, admitiu que estava bem exausto. A mãe e o pai coelhos estavam muito felizes observando como Theo estava cuidando dos seus bebês. Theo então colocou a mão orgulhosamente no peito e declarou que, apesar da exaustão, ele estava curtindo muito seu papel como tio legal. Theo, seu João não conseguiu evitar soltar uma risadinha com a resposta de Theo quando seu João se virou. O marido coelho e a esposa coelha fizeram um sinal de positivo para ele, muito feliz, e seu João retribuiu sinal de positivo com um sorriso irônico, indicando que eles tinham feito Theo cuidar dos coelhinhos com sucesso. Libertando-se dessa responsabilidade, Theo, com todos os coelhinhos agora em suas costas, expressou sua excitação em levá-los em uma grande aventura. Ele encorajou os pequenos a se segurarem firme enquanto embarcavam em sua jornada. Os coelhinhos se agarraram até os seus rostinhos cheios de pura alegria enquanto Theo se preparava para partir nessa aventura emocionante com seus pequenos companheiros. Seljun gritou de trás, lembrando de retornar antes do jantar. A cena mudou para o grande castelo da nossa colônia de abelhas. Aqui os trabalhadores estavam diligentemente selando as janelas do castelo para manter fora a influência da lua azul que se aproximava um por um, fechando as entradas de suas cavernas e recuando para a segurança de sua habitação subterrânea. Seljun, sentado no chão próximo, começou a desfazer sua mala. Ele também estava pronto para a iminente lua azul. Enquanto ele fazia seus preparativos, ele não pôde deixar de notar Theo tentando entrar em sua própria bolsa. Uma expressão curiosa cruzou o rosto de seu João e ele perguntou a Theo o que ele estava fazendo. Theo, com seu corpo na metade do caminho para dentro da bolsa, respondeu com um toque de brincadeira em sua voz. Ele explicou que estava planejando se refugiar dentro de sua bolsa para evitar os efeitos da lua azul. Como ele havia avançado recentemente para se tornar um comerciante de nível médio mais alto, sua bolsa havia crescido por dentro. Agora ele podia caber confortavelmente dentro dela, fornecendo-lhe abrigo da influência da lua. Enquanto Theo se acomodava na bolsa, Seljun ouvia com curiosidade
Theo continuou explicando que sua bolsa, embora útil, não era nada particularmente especial e era do tamanho de uma tenda simples. No entanto, ele acrescentou que outros comerciantes de alto nível tinham bolsas tão grandes quanto casas inteiras. Seljun ouviu Theo com curiosidade. Então teve uma ótima ideia. Seljun tirou cuidadosamente o casulo da abelha rainha de sua bolsa e o entregou a Theo. Ele pediu a Theo para mantê-lo seguro. Theo recebeu o casulo com uma mistura de excitação e determinação. Embalando o item precioso gentilmente em suas patas peludas, ele garantiu a Seljun que protegeria o casulo da abelha rainha com todas as suas forças, prometendo que nenhum único fio dele seria danificado. Seljun sorriu calorosamente, expressando sua confiança na habilidade de Theo, enquanto a lua azul lentamente começava sua ascensão, lançando um tom azul sobrenatural na paisagem. Seljun se viu olhando para o céu. Ele não conseguia deixar de se perguntar sobre o bem-estar do filhote de urso e sua mãe durante esta noite incomum. No entanto, seus pensamentos logo foram interrompidos por um evento inesperado. O chão abaixo deles começou a tremer. Seljun rapidamente colocou os protetores auriculares feitos de folhas de cebola sobre suas orelhas. Seu rosto, marcado pela preocupação, as vibrações do chão trêmulo eram acompanhadas por gritos cada vez mais altos que perfuravam a noite. O volume do barulho ameaçou sobrepujar Seljun e ele apertou os ouvidos com força, temendo que eles pudessem estourar. Com a intensidade do som, parecia que algo extraordinário e potencialmente perigoso estava se desenrolando do lado de fora da caverna. Depois do que pareceu uma eternidade, o barulho ensurdecedor finalmente cessou, deixando Seljun perplexo a ponderar sobre sua origem. Parecia o choro de uma vaca, mas isso levantou uma questão peculiar. Havia vacas no 9º andar. Tais pensamentos giravam em sua mente, mas logo sua atenção foi atraída para as plantas de tomate cereja. Na luz azul assustadora da lua azul, os tomates cereja passaram por uma transformação notável. Eles absorveram a energia da lua, ficando com um tom vibrante de azul. Seljun observou com espanto não apenas um, mas vários tomates cereja azuis brilhando ao luar. Ele não pôde deixar de se perguntar se a lua azul naquela noite era excepcionalmente intensa. No entanto, as surpresas não terminaram aí. Para seu espanto, Seljun notou uma planta de milho também absorvendo a energia da lua azul. Sua excitação cresceu enquanto ele contemplava esse fenômeno incomum. Ele especulou que a habilidade dos chapéus de palha, que havia aumentado a colheita em 50 na semana, poderia ser responsável por esses desenvolvimentos incríveis. A manhã finalmente chegou e Theo se aventurou para fora da caverna. Primeiro, depois de inspecionar a área e garantir que era segura, ele informou Seljun que não havia sinal de perigo na entrada da caverna. Seljun, usando a corda de folha de cebola, seguiu o exemplo e saiu da caverna. No entanto, Theo expressou preocupação sobre os perigos potenciais do lado de fora, especialmente após os gritos perturbadores da noite anterior. Ele sugeriu que poderia ter sido mais seguro esperar até que a mãe ursa retornasse à caverna. No entanto, Seljun o tranquilizou, explicando que ele precisava investigar se as criaturas responsáveis pelos barulhos altos haviam causado algum dano à sua fazenda. Theo agarrou-se firmemente às pernas de Seljun, insistindo que ele o acompanharia. Ele respeitosamente se dirigiu a Seljun como presidente. Seljun, com um sorriso caloroso, expressou sua gratidão a Theo, referindo-se a ele como Sales Cat. Theo fora da caverna. A cena estava longe de ser agradável. A fazenda deles tinha sido destruída, deixando grandes montes de terra espalhados ao redor, como se alguém tivesse usado maquinário pesado para cavar buracos extensos. Mas então Seljun notou algo: uma grande pegada de um monstro com cerca de 7 metros de tamanho, e após um exame cuidadoso concluiu que as pegadas se assemelhavam às de uma vaca grande. Ele se aproximou de uma das enormes pilhas de terra e se maravilhou com a imensa força necessária para cavar e formar tal monte. Enquanto Seljun inspecionava a área, ele notou algo que o deixou em choque. Ele correu em direção a uma das pilhas de terra e começou a escalá-la energicamente. Theo, perplexo com as ações de Seljun, perguntou sobre suas intenções. Seljun, com um punhado de terra nas mãos e um olhar de pura felicidade no rosto, explicou que o solo tinha uma textura diferente do solo árido usual. Em vez de ser duro e quebradiço e cheio de pedrinhas, esse solo era macio, úmido e parecia rico em nutrientes. A mente de Seljun correu com possibilidades. Ele fantasiou sobre transformar a área fora da caverna em uma fazenda exuberante e fértil, repleta de plantações. No entanto, a realidade logo se instalou. Para fazer isso, ele precisaria de maquinário pesado como tratores e escavadeiras, o que parecia impossível de obter. O gerente da torre perguntou sobre a presença de Seljun do lado de fora da caverna. Seljun explicou casualmente que tinha vindo apenas para verificar a fazenda e estava planejando retornar à caverna em breve. No entanto, a gerente da torre o repreendeu, expressando sua preocupação devido à intensa lua
Azul da noite anterior que havia levado a condições perigosas do lado de fora com monstros espalhados com uma pitada de brincadeira. Seu junho deslizou por um monte de terra e afirmou descaradamente que ele estava realmente a caminho brincando. Ele se referiu à gerente da torre. Como Aileen e perguntou se ela tinha ficado bem durante a intensa lua azul na noite passada. Irritado com sua atitude indiferente, a gerente da torre afirmou firmemente que Seljun não precisava se preocupar com ela e enfatizou sua segurança, instruindo-a a retornar para a caverna imediatamente. Seljun não conseguiu resistir a um sorriso e comentou que parecia Aileen. O gerente da torre estava demonstrando mais preocupação por ele hoje. Em resposta, Aileen permaneceu em silêncio, deixando a conversa no ar. Então Seljun desceu da caverna determinado a colher as plantações nutridas pela lua azul. Enquanto isso, Theo estava completamente exausto e havia se retirado para um descanso muito necessário. Seljun pegou um talo de milho transbordando com a energia da lua azul. Com precisão cuidadosa, ele arrancou o milho e começou a descascá-lo. Para seu espanto, o milho brilhou com uma tonalidade azul brilhante. Seljun então examinou suas propriedades, descobrindo que era chamado de milho da resistência. Consumi-lo resultaria em um aumento permanente de resistência de 0, tornando nutritivo e delicioso. Segurando esse milho azul único em sua mão, Seljun percebeu que, por ser uma safra de classificação D, ele fornecia o dobro de aumento de estatísticas em comparação com as safras de classificação. E deixando de lado pensamentos sobre cálculos e números, Seljun se preparou ansiosamente para dar uma mordida no milho azul. No entanto, quando ele estava prestes a ceder, o gerente da torre emitiu um aviso severo, lembrando Seljun de sua promessa. Assustado, Seljun rapidamente limpou sua saliva, assegurando ao gerente da torre que ele não havia esquecido seu compromisso de fazer as pazes. Ele arrancou 5 tomates cereja azuis e os apresentou ao gerente da torre. Em resposta, o gerente da torre expressou sua gratidão e prometeu retribuir seu junho no futuro. Seu junho respondeu com um sorriso, ansiosamente esperando por qualquer coisa que o aguardasse. A gerente da torre segurava os 5 tomates cereja azuis, cada um transbordando com o suco especial de seu junho. Enquanto ela olhava para essas frutas extraordinárias, um pensamento cruzou-a: se um tomate cereja comum pudesse fazer seu coração de dragão bater, o que aconteceria quando ela consumisse um dos suculentos tomates cereja especiais de seu junho? Sem se demorar mais em sua curiosidade, ela impulsivamente colocou todos os 5 tomates cereja azuis na boca. A suculência e o sabor estavam além de suas expectativas mais loucas e por um momento ela sentiu como se tivesse entrado em um reino celestial. Ela segurou suas bochechas em deleite, saboreando o gosto extraordinário. No entanto, tão repentinamente quanto o prazer a inundou algo inesperado. Ocorreu primeiro uma sensação de cócegas, picou seu traseiro, então uma onda de dor intensa a envolveu e ela caiu no chão atormentada pela agonia. Ela gritou enquanto uma aura roxa escura envolvia seu coração. Então o Seljun habilmente separou a casca do milho que havia sido abençoada pela lua azul. Ele gentilmente a colocou em uma panela junto com um pouco de água, então cobriu a tampa enquanto o milho fervia na fogueira. Seljun sentou-se ao lado da panela com um sorriso satisfeito. Ele comentou como finalmente conseguiu dar um bom uso à panela que Theo havia comprado. Ele explicou que a casca do milho criaria uma camada de ar entre a panela e o milho, resultando em um milho perfeitamente cozido. Em seguida, Seljun pegou a casca de milho restante, lavou-a e colocou-a para secar entre 2 pedras com a ajuda de 2 galhos de madeira. Ele sorriu gentilmente, dizendo que uma vez que a casca estivesse seca, ele seria capaz de fazer chá de seda de milho, adicionando outra bebida para aproveitar. Na caverna, então, o marido coelho e os outros coelhos cumprimentaram seu junho com alegres desejos de bom dia. Junho retribuiu os cumprimentos com um sorriso caloroso, começando o dia com uma nota positiva. Seu junho perguntou sobre os coelhinhos, imaginando onde eles estavam. O marido coelho gesticulou em direção à caverna, indicando que os bebês estavam lá dentro, dormindo pacificamente ao lado da mãe que os amamentava. No momento, com entusiasmo, seu junho chamou todos os coelhos. Orgulhosamente exibiu os tomates cereja azuis e suculentos abençoados pela lua azul que ele havia colhido na noite anterior. Ele explicou que a colheita havia sido abundante e que cada um deles poderia ter um coelho. O marido e o coelho guerreiro ficaram muito felizes em receber sua parte. Antes de prosseguirmos, a meta de curtidas de hoje é 7.777. Por favor, curta e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado. Agora vamos continuar com a história. Voltando-se para verificar a panela fervendo, seu junho informou aos coelhos que estava preparando um novo lote de milho Blue Moon e que todos poderiam apreciá-lo juntos quando estivesse pronto. Os coelhos ansiosamente esperavam por essa guloseima. Então o coelho marido, segurando seu
Tomate Cereja Azul tentou transmitir a seu Junho que queria compartilhar o tomate cereja azul com ele. Ao ouvir isso, seu Junho ficou muito feliz com esse gesto e respondeu com um sorriso caloroso enquanto dava tapinhas no coelho marido. Ele expressou sua profunda gratidão. Reconhecendo que o coelho marido sempre cuidou dele alegremente, o coelho marido abanou o rabo em resposta. Por outro lado, o coelho guerreiro sentiu-se um pouco triste porque seu Junho estava apenas afagando o coelho marido e o coelho gordinho pareceu um pouco descontente, inchando as bochechas de uma forma levemente irritada. Então seu Junho virou-se para o coelho guerreiro e o coelho gordinho e com um sorriso disse que mesmo que quisesse comer todos os tomates cereja azuis sozinho não podia porque eram todos uma família, então teriam um grande banquete e dividiriam os tomates com todos. Ao ouvir isso, o coelho guerreiro ficou muito feliz e o coelho gordinho começou a babar de expectativa. A cena então mudou e vimos nossa abelha rainha com suas abelhas operárias coletando néctar. Seu Junho abriu gentilmente a tampa do otoque e o vapor encheu o ar com um aroma doce. Olhando para o milho azul quente, Seu Junho comentou sobre o quão delicioso ele parecia. Ele cuidadosamente pegou a espiga de milho fumegante, embora estivesse muito quente, incapaz de esperar mais, ele soprou para esfriá-la, pensando que, como era uma safra de graude cheia da energia da lua azul, deveria ter um gosto ainda mais delicioso. Depois que o milho esfriou, seu João com um sorriso muito feliz preparou-se para dar sua primeira mordida. Sentados ao lado dele estavam todos os coelhos, cada um segurando um tomate cereja, esperando ansiosamente sua parte. No entanto, o coelho gordinho não conseguiu esperar e já havia devorado um tomate cereja azul inteiro de uma só vez. Finalmente todos os coelhos começaram a dar pequenas mordidas com grande alegria, saboreando cada pedacinho de doçura e delícia. O coelho gordinho, já tendo comido sua porção, sentou-se segurando sua barriga roliça. Nesse momento, o coelho marido apareceu na frente de seu Junho, sorrindo feliz e segurando 2 tomates cereja azuis. Ele anunciou que os dividiria com sua esposa. Seu João desejou-lhe uma refeição agradável. Seu João então deu uma mordida no milho azul. Como ele havia previsto, estava incrivelmente delicioso e ele podia sentir o gosto doce em cada grão. Incapaz de se conter, seu João começou a devorar o milho azul, comendo com o mesmo entusiasmo de um coelho. Quanto mais ele mastigava, mais delicioso ele ficava. Os coelhos assistiram em choque à velocidade com que ele estava comendo e alguns até começaram a torcer por Seu Junho. Então o sistema notificou Seu Junho de que ele havia consumido milho de resistência e a resistência de Seu Junho aumentou em 0. Segurando permanentemente a espiga do milho azul, Seu Junho expressou sua alegria por quão delicioso ele era e como ele o comeu tão ansiosamente. Então ele jogou a espiga de milho na fogueira, limpou as mãos batendo palmas e declarou que era hora de colher um pouco de milho. Os coelhos também comemoraram alegremente. Eles estavam todos prontos para começar a colher. Agora, parado perto de um talo de milho, seu Junho examinou o milho de perto, comentando sobre o quão perfeitamente maduro ele estava e pronto para a colheita. Ele cuidadosamente arrancou um milho e o sistema notificou Seu Junho que ele havia colhido um milho de resistência. Sua experiência de trabalho aumentou um pouco e ele ganhou 20 XP segurando-o milho. Seu Junho se perguntou sobre suas estatísticas e decidiu verificar. O sistema então forneceu informações. O milho foi chamado de milho de resistência. Quando consumido, ele reduziria permanentemente 20 gramas de gordura e aumentaria a resistência em 0,2 por 10 minutos. Esse efeito poderia ser acumulado até 10 vezes. Além disso, quando consumido por indivíduos não despertos, também melhoraria sua saúde geral e os faria parecer jovens. Segurando o milho alegremente, seu Junho não pôde deixar de pensar em quão ótimo seria se ele pudesse dar esse milho especial para sua mãe. Ele acreditava que isso a faria parecer mais jovem. Seu Junho decidiu que quando Theo visitasse da próxima vez, ele enviaria um pouco desse milho junto com tomate cereja para sua família. Não seria justo se ele fosse o único a aproveitar uma comida tão deliciosa. O coelho foi-se e continuou cortando milho enquanto o coelho gráfico e o coelho branco coletavam mais milho. Todos concordaram com a ideia atenciosa de Seu Junho. De repente, um leve rosnado ecoou pela caverna e a mamãe ursa junto com o bebê urso cumprimentaram Seu Junho com um sorriso caloroso. Seu Junho saiu rapidamente da caverna e perguntou à mamãe ursa se ela estava bem e se ela tinha se machucado. Ele mencionou ter ouvido barulhos altos de fora da caverna na noite anterior. A mamãe ursa garantiu a ele que estava perfeitamente bem. Seu Junho então voltou sua atenção para o bebê urso e ofereceu a ele um pouco do suco especial da abelha rainha. Sabendo que ele devia estar desejando depois de não ter comido por um longo tempo, os olhos do bebê urso brilharam de alegria enquanto ele ansiosamente pegava o mel e começava a apreciá-lo. Depois disso, Seu Junho virou-se para a mamãe urso e disse para ela esperar um momento. Ele prometeu trazer um pouco de peixe assado para ela em apenas 1 minuto. Então, ainda esfregando os olhos e arrastando a bolsa, Theo acordou. Seu Junho perguntou por que Theo tinha acordado tão cedo e Theo orgulhosamente
Respondeu que não podia perder tempo como o gato vendedor Theo. Ele estava indo trabalhar porque era o profissional definitivo entre os comerciantes ambulantes. Seu Junho, tentando manter uma expressão neutra enquanto sentia uma mistura de emoções, comentou sobre como Theo estava realmente se tornando um comerciante errante profissional. Então Theo agarrou-se ao pé de seu Junho e pediu que ele mandasse a mamãe ursa levá-lo até a passagem do comerciante errante. Ele explicou que muitos monstros perigosos estavam rondando por causa da lua azul. Sem hesitar, o bebê urso gentilmente pegou o Theo e, com a ajuda da mamãe, começou a se dirigir para a passagem. Theo se contorceu em suas mãos, preocupado com seu precioso bolo sendo rasgado. Observando o campo danificado, seu Junho comentou que era hora de restaurá-lo. Enquanto esperamos a mamãe e o filhote urso retornarem de deixar Theo, a cena muda e encontramos o Rei Boi, o chefe do 99º andar, sentado em seu trono enquanto seus milhares de soldados estão diante dele. Um por um os soldados bois se aproximam do demônio Rei Boi, cada um colocando lama ao lado dele. O Rei Boi começa a contar. O soldado número 1 trouxe lama seca e então outro soldado chega e comenta. Então o soldado número 2 trouxe terra seca. Ao ouvir isso, o soldado que trouxe a terra seca começa a entrar em pânico um pouco e força um sorriso. No entanto, o Rei Boi fica furioso e começa a gritar. Ele repreende seus soldados bois, declarando-os idiotas por trazerem lama e solo seco. Ele enfatiza que é um ser vivo, não uma planta, e questiona como ele pode comer lama. Ele pergunta se eles perderam a cabeça. Um dos soldados levanta a mão e explica que faz tanto tempo que não vêem grama verde em seu território que não sabem onde encontrar comida. Eles expressam sua tristeza, admitindo que mesmo que escavassem todo o seu território não encontrariam nada além de lama. Ouvindo atentamente, o Rei Boi reflete sobre a palavra deles. Ele xinga baixinho e cai de volta em seu trono. Ele começa a se perguntar por que isso está acontecendo. Era uma vez seu território era cheio de campos verdejantes e grama de alta qualidade. No entanto, depois que ele se tornou o chefe do 99º andar, ele precisava de grandes quantidades de grama para manter seu físico musculoso. Ele ordenou que todos os seus homens coletassem grama em seu território, mas a raça Minotauro são monstros grandes com apetites vorazes. A taxa em que eles consumiam a grama excedia em muito a taxa em que ela crescia, levando a terra a se tornar estéril, desprovida de uma única folha de grama. Agora, pensando profundamente, o Rei Boi estava preocupado. Ele e seus subordinados não estavam comendo e estavam perdendo músculos. Até mesmo a saúde dos jovens minotauros recém-nascidos não parecia boa. Se eles não recebessem nada para comer, suas vidas estariam em perigo. Então o Rei Boi gritou, chamando pelo boi número 3. No entanto, mesmo depois de chamar por vários minutos, ninguém veio. O Rei Boi perguntou, preocupado, se o boi número 3 tinha entrado por engano no território de outro monstro e se metido em problemas. Mas por trás, o boi número 3 veio se desculpando. Ele explicou que quando a lua azul acabou e ele abriu os olhos, ele se viu muito longe, então levou muito tempo para chegar aqui. Ao ouvir isso, o Rei Boi mostrou alívio, dizendo: está tudo bem desde que ele retorne em segurança. No entanto, antes que ele pudesse terminar sua frase, o Rei Boi notou algo e seus olhos se arregalaram em choque. Ele tinha uma expressão confusa no rosto enquanto começava a se aproximar do boi número 3, deixando o boi número 3 nervoso, pensando que o Rei Boi poderia puni-lo. De repente, o Rei Boi chegou ainda mais perto do boi número 3, segurando seu ombro, e gritou: o que é isso? Na cabeça do boi número 3. Isso deixou o boi número 3 confuso. O Rei Boi continuou dizendo que estava falando sobre aquela raiz de cheiro doce que estava pendurada no chifre do boi número 3. Enquanto dizia isso, o Rei Boi respirava pesadamente. O boi número 3 notou algo pendurado em seu chifre também, e ele também ficou chocado. Que poderia ser? A cena mudou e vimos a gerente da torre deitada com dor. Sua cabeça latejava severamente. Ela tentou se lembrar do que tinha acontecido, imaginando como tinha acabado nessa condição. Lentamente ela tentou se levantar, mas ao se levantar, sua cabeça colidiu com o lustre pendurado no teto. Ela estava confusa e chocada, imaginando como o lustre tinha se soltado. Então, quando ela olhou para baixo, outra surpresa a esperava. Ela notou que sua bola de cristal havia diminuído de tamanho. Enquanto ela cuidadosamente pegava a bola de cristal, ela percebeu que nem o lustre nem a bola de cristal haviam diminuído. Foi ela que cresceu mais. Então, o vídeo termina aqui. O que você acha que vai acontecer depois? Escreva nos comentários e dê um coração rosa nos comentários se você assistiu até aqui. Obrigado.